Então ele bota aqui, ó, um contador regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, no Tribunal de Contas de Justiça, então ele já vai te pedir alguma coisa aqui ligada à justiça, de acordo com a legislação em vigor, devidamente habilitado por certidão de regularidade profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, que exerce atividade pericial de forma pessoal, ou seja, não é uma empresa, é um perito, foi nomeado para uma perícia judicial. Recebida a intimação da nomeação, ele recebeu lá a intimação da nomeação, o perito, no prazo legal estabelecido pela legislação pertinente, ao consultar o processo para tomar ciência da lide, fazer o planejamento do trabalho e pedir os honorários, comprovou que o autor do processo é devedor de mora de uma das irmãs do próprio perito. Então a gente tem aqui uma situação de impedimento, né, pessoal? Devedor em mora de uma das irmãs da mãe do próprio perito. Nesse contexto, e exclusivamente sobre o enfoque das normas brasileiras de contabilidade, mais especificamente da NBC PP01, vejam que aqui o próprio examinador já te dá uma cola do que você vai citar lá no desenvolvimento da sua questão. Então aqui você já pode lá citar uma lei lá na sua resposta, você já tem aqui NBCPP01 para você citar. Elabore um texto entre 15 e 30 linhas assim, atendendo aos seguintes aspectos. E aí vamos ver. Agora ele vai, contou a historinha, agora ele vai te dizer o que ele quer. Então ele diz aqui, ó, primeiro, apresente a decisão que o perito deve tomar com respeito à questão do parentesco, justificando tal decisão à luz da norma mencionada. Segundo, descreva o procedimento legal que o perito deve cumprir para fundamentar essa decisão, elencando, ou seja, numerando, elencar é numerar, citar as etapas a serem satisfeitas nesse procedimento. Valor 25 pontos. Então vejam que ele contou lá a historinha e nas 4 últimas linhas, ou seja, nos 2 últimos parágrafos, ele botou ali o que ele queria. Na realidade, isso aqui estaria até junto lá na sua prova, tá junto na sua prova, eu separei para que você visse aqui. Então, qual era a primeira coisa que você vai fazer? Separar esses 2 quesitos e você vai ter que responder esses quesitos. E aí, como é que você responderia? Aí, dentro daquilo que eu falei com vocês anteriormente, a primeira coisa que nós faríamos é uma introdução. Vejam bem, eu separei a resposta em fases. Eu botei aqui para vocês todas as fases das respostas. Eu botei introdução, desenvolvimento, a resposta ao primeiro quesito, a resposta ao segundo quesito e a conclusão. E no final, vocês podem juntar e fazer um texto único. Mas eu botei separado para vocês verem cada etapa da resposta. Então, aqui, ó, botei aqui. Trata a questão, ou poderia botar trata-se, né? Desculpa, eu passei o slide, só um minuto, por favor. Trata a questão. Trata a questão de alcance de aplicação da NBCPP01. Lembra que eu falei que ele deu uma colinha para vocês lá? Ele deu uma colinha lá no início do enunciário. Então, eu já botei aqui NBCPP01. Já citei aqui uma normazinha. Então, ó, trata a questão de alcance e aplicação da NBCPP01, Código de Ética do Profissional Contador. Professor, e se eu não soubesse que a NBCPP01 é o Código de Ética do Profissional Contador? Não coloca nada, coloca só NBCPP01. É melhor você colocar só a norma e perder alguma coisa ali, do que você citar a norma e citar a norma de forma errada. Então, já colocamos ali um NBCPP01, cumprimento do código. Aí eu botei aqui ao lado, eu botei aqui um hífen, né, e botei do lado. Do que trata a NBCPP01? Ela trata do cumprimento do código, dos princípios fundamentais e da estrutura conceitual do novo Código Civil. Então, botei a NBCPP01, botei a parte do cumprimento do código, aí botei uma vírgula, botei os princípios fundamentais e da estrutura conceitual e do Código Civil. Citei ali o que está envolvido. Se você não souber, bota só um NBCPP01 e corre para o abraço. Tá? Melhor colocar, como eu acabei de falar, é melhor você colocar uma norma correta do que citar alguma coisa que está errada. E aí eu botei aqui uma parte de desenvolvimento que para vocês é opcional, tá? Por que eu coloquei essa parte?
Lembra que eu falei para vocês ali na frente que se você não souber do que se trata a questão para você chutar, chuta, fala o que você sabe sobre aquele assunto. Vamos supor que você não soubesse ali que isso é uma situação de impedimento e tal. Então, mas como você sabe que é sobre a NBC-PP 01, eu botei ali uma encheção de linguiça. Isso aqui você só colocaria, como eu falei, é opcional. Caso você não consiga atingir um número mínimo de linhas, das 15 linhas, ou caso você não saiba a resposta. Então, ó, contadores que prestam serviços, contadores externos, onde no próprio enunciado da questão proposta, o próprio examinador já trata do item 5, habilitação profissional da NBC PG 100, e solicita ao candidato que elucide questões e procedimentos relacionados a impedimentos profissionais. Então, assim, é uma encheção de linguiça, não é obrigatório. Você pode pegar, só botar a introdução e conectar a introdução à resposta do primeiro quesito. Mas se você não conseguiu atingir o número de linhas, a gente bota ali uma encheção de linguiça. Mas lembre-se que você tem que ser objetivo, não deve encher muita linguiça, só caso você precise. Se você não consiga atingir o número mínimo de linhas, como eu já falei anteriormente. Então, fizemos a introdução, fizemos ali um pequeno desenvolvimento e vamos à resposta do primeiro quesito. Qual era o primeiro quesito? O primeiro quesito que ele pediu para você foi o seguinte: apresente a decisão que o perito deve tomar com respeito à questão do parentesco, justificando tal decisão à luz da norma mencionada. Então, ele tem que se declarar impedido, tá? Essa é a resposta. Então, ó, impedimentos profissionais. Primeiro, eu expliquei o que era um impedimento. Impedimentos profissionais são situações fatídicas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Os itens previstos nessa norma explicam os conflitos de interesse motivadores dos impedimentos a que está sujeito os peritos no termos da legislação vigente. Caso o perito não possa exercer suas atividades com isenção, é fator determinante que ele se declare impedido após nomeado ou indicado quando ocorrerem as situações previstas nessa norma. Quando nomeado, o perito deve dirigir petição no prazo legal, justificando a escusa, ou seja, a recusa, ou o motivo do impedimento. Então, o que acontece? O que ele pediu? Ele pediu que nós disséssemos para ele qual era a decisão que o perito deveria tomar. Então, nós já dissemos para ele que o perito tem que se declarar impedido, tá? Devido à questão do parentesco e que ele deve dirigir uma petição no prazo legal justificando a escusa ou o motivo do impedimento. Respondemos ao primeiro quesito. Professor, mas eu não ia conseguir escrever isso tudo aqui para dizer que ele tem que se declarar impedido. E aí você coloca, então, bota assim, tendo que se declarar impedido por motivo de parentesco, ou do jeito que você conseguisse desenvolver lá a sua redação, e você ia dizer que ele estava se declarando impedido. Aí lembra que eu botei lá para você aquela parte opcional do desenvolvimento? Então, você escreveu aqui 2 linhas e não conseguiu escrever mais nada, você já vai aproveitar lá aquela parte do desenvolvimento, vai dar uma enchida de linguiça para conseguir atingir as 15 linhas. O ideal é que você escreva as 30. Mas se você não consegue, você escreve o que você sabe e dá ali uma enchida de linguiça para atingir as 15 linhas. Aí vai entrar aquela parte do desenvolvimento opcional. Mas nós já respondemos ao quesito que ele pediu. Ele pediu que nós disséssemos para ele o que o perito tinha que fazer. Ele tem que se declarar impedido. E aí vamos para a resposta ao segundo quesito. O que ele pede lá no segundo quesito? Ele pede: descreva o procedimento legal que o perito deve cumprir para fundamentar essa decisão, elencando as etapas a serem satisfeitas nesse procedimento. Então, ele pede que você fundamente por que o perito está impedido, tá? E aí já ficaria um pouco mais difícil para quem não soubesse do que se tratava a questão ali do impedimento, quem não soubesse fundamentar. Mas, por exemplo, se você tem ali 25 pontos, você respondeu um quesito de forma correta, preencheu as 15 linhas, botou ali aquele pedacinho ali do desenvolvimento que eu mostrei para vocês, e não respondeu o segundo quesito, você pode ter, se você escrever ali de forma correta e coerente, tem metade dos pontos da questão discursiva, se você não souber o segundo quesito, que é um pouco mais difícil. Mas, de qualquer forma, eu estou trazendo aqui para vocês o segundo quesito. Então, eu botei assim no segundo quesito. Na questão hipotética, deixa eu pegar aqui a caneta.
Na questão hipotética apresentada, por que é hipotética? Porque ele conta ali uma historinha, né? Apresentada, nota-se que o perito é parente em linha direta do credor do autor. Então, aqui você está dizendo que por que ele está impedido? Ele está impedido porque ele é um parente em linha direta do credor do autor, tá? Ferindo, aí, cara, citei a lei, tá? Não, professor, não sei a lei. Eu sei que ele era parente em linha direta, mas não sei a lei. Então você vai colocar na questão hipotética apresentada, nota-se que o perito é parente em linha direta do autor. Não cita a lei. Se você não souber, não tiver certeza da lei, não cite a lei errada, tá? Só cite se você tiver certeza. Professor, mas eu sabia que era do Código Civil, mas não sabia que era do inciso 4º, artigo 148. Então, o que você faz? Você bota lá, na questão hipotética apresentada, nota-se que o perito é parente em linha direta de um credor do autor, ferindo o novo Código Civil. Não cita inciso nem artigo. Beleza, você citou o Código Civil, você citou alguma coisa, com certeza o avaliador vai te dar ali alguma nota por isso, mas se você citar ali inciso 4º do artigo 148, os olhinhos do avaliador vão brilhar para a sua redação. Se ela estiver bem escrita, bem coesa, ele vai brilhar quando você citar ali inciso 4º do artigo 148 do Código Civil. Então, voltando, na questão hipotética apresentada, nota-se que o perito é parente em linha direta de um credor do autor, ferindo o inciso 4º do artigo 148 do novo Código Civil e tornando impedido de exercer a função. Beleza, citei ali, fundamentei por que ele está impedido, tá? E aí depois ele pede, elencando as etapas a serem satisfeitas nesse procedimento, tá? Ele está impedido. E agora, o que ele faz? Nessa situação, o perito deve dirigir petição dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, artigo 465 parágrafo 1º do CPC, ou na primeira oportunidade que ele couber, falar nos autos, artigo 148, parágrafo 1º do CPC. Cara, fundamentei tudo ali, bacana a redação, tá? Aí você fala para mim, professor, eu não consigo decorar esses incisos e esses artigos. Cita novo Código Civil, mete lá o novo Código Civil, de acordo com o novo Código Civil, de acordo com o novo Código Civil, tá? E assim você vai estar colocando ali, pelo menos ali, que você sabe que isso está ali dentro do novo Código Civil. E aí vem a conclusão. Eu coloquei, como eu falei para vocês, uma conclusão bem sucinta. Então vamos lá. Conclusão: assim justificando a escusa ou o motivo do impedimento e não aceitando o encargo, acabou. Fiz ali as linhas, preenchi e respondi ali que o examinador pediu.